Imagina só um boneco antigo com olhos de vidro, expressão fixa, roupa de marinheiro. Agora imagina que ele responde perguntas, troca de lugar sozinho e pune quem rir dele. Esse boneco existe, tem nome e há mais de 100 anos pessoas juram que ele está vivo. Essa não é uma história criada para filmes de terror. Esse é um caso documentado, real, registrado por jornais, museus e testemunhas ao longo de gerações. Hoje no Mundo Sinistro você vai conhecer a verdadeira história do boneco Robert, um objeto que muitas pessoas acreditam estar amaldiçoado e que continua fazendo vítimas até hoje. Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro. Se você gosta de histórias reais, bizarras, sinistras e macabras, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, que assim você fica sabendo quando tem novos vídeos, deixar o teu like para ajudar aqui o canal a crescer, compartilhar ele com outras pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo e me acompanhar nas redes sociais. Agora respira fundo porque essa história é medonha e completamente inquietante. O boneco Robert, ele surgiu no início do século XX, por volta de 1904, em Key West, Flórida, nos Estados Unidos. Ele foi dado de presente a um menino chamado Robert Eugene Otto, filho de uma família rica e influente da cidade. Quando ele ganhou esse boneco, ele gostou muito e passou a chamar o boneco de Robert, assim como o nome dele. Gente, esse boneco ele tem cerca de 1 metro de altura e ele é um boneco que eu posso dizer bem esquisito. Ele era feito de tecido recheado de palha e com uma vestimenta de marinheiro. Detalhe, roupas que pertenciam ao próprio menino Robert. Desde o primeiro dia, algo chamou muito a atenção, porque o menino dizia que o boneco Robert, ele se recusava a ser chamado de brinquedo. Ele dizia que o boneco tinha vida própria e que queria ser chamado pelo mesmo nome do menino, por isso que o nome do boneco passou a ser esse. Com o passar do tempo, a família começa a perceber algumas coisas bizarras, estranhas acontecendo dentro de casa. Móveis mudavam de lugar. Ouvia-se risadas em alguns cantos da casa, mesmo que aquele canto, aquele cômodo, não tivesse ninguém. Objetos quebravam sozinhos. E uma coisa que era mais bizarra ainda, que era que no quarto do Robert, do menino, se escutava muitas vezes 2 vozes, uma de criança e uma de adulto. E quando a pessoa entrava no quarto, só estava o menino e o boneco, mais ninguém. Quando os pais perguntavam para o menino com quem ele estava conversando, ou perguntavam por que aquela bagunça toda ali pela casa, ele dizia: não sei, pai, não fui eu, foi o Robert, o boneco. Outra coisa bem sinistra é que vizinhos que estavam passando pela rua por várias vezes diziam que via o boneco sozinho se movendo pela janela do quarto da criança. Então era uma janela, dizia que muitas vezes via o boneco se movendo de um canto para outro, mas não tinha ninguém em casa, o menino nem estava no quarto. Algumas empregadas da residência chegaram a pedir demissão, dizendo que não trabalhariam naquela casa por conta do boneco, que era muito assustador. Inclusive, teve empregadas que disseram que via quando o boneco se mexia, que ele olhava com um olhar muito fixo, como se estivesse acompanhando a pessoa para onde ela ia, e que ele costumava dar risadas macabras. Impressionante é que, com o passar do tempo, a família começou a temer o boneco, mas eles nunca conseguiram se desfazer dele. Com o passar do tempo, Robert Eugene cresce, ele vira artista e sai de casa. E depois de um tempo, ele volta para essa residência da família. E mesmo depois de mais velho, ele continua mantendo o boneco. Robert tinha um quarto exclusivo para o boneco, dizia que conversava muito com ele e o pior, que esse boneco respondia. Visitantes começaram a dizer que quando viam um boneco que ria desse boneco, coisas sinistras começavam a acontecer. Acidentes, doenças inexplicáveis, tipo da pessoa sair da casa e simplesmente adoecer. Brigas entre amigos, parentes e a sensação de que alguém estava as seguindo. Em 1974, o Robert Eugene morre e a casa é vendida. A família que compra essa residência ganha de brinde o boneco Robert, que estava guardado, escondido no porão.
Ele não estava visível numa estante, ele estava lá, gente, guardadinho. A família, quando se mudou para essa casa, que foi esvaziar o porão, porque a gente sabe que nos Estados Unidos, muitas famílias se mudam e deixam casas com alguns utensílios que eles não querem mais no porão. E a nova família vai ver se utiliza algumas daquelas coisas ou se joga fora, se coloca para reciclagem, enfim. Então, quando eles estavam ali mexendo nessas caixas, eles encontram o boneco Robert. E a filha dessa, a filha pequena dessa família, desse casal, decide ficar com esse boneco. Pouco tempo depois, essa criança passa a ter pesadelos, diz que o boneco Robert está vivo, que ele é mau e que está tentando machucá-la. Então ela grita o tempo todo, diz que o boneco fala com ela e que ela não quer mais brincar com ele. Assustados, os novos donos, eles decidem dar fim a esse boneco, dizem que não quer mais ele dentro dessa casa. Hoje o boneco Robert está exposto em um museu e, gente, é a partir daqui que as coisas continuam indo um pouco mais perturbadoras. Visitantes que vão nesse museu e passam pelo ambiente onde o boneco está guardado dentro de uma caixa de vidro, dizem que os olhos do boneco acompanham elas, que escutam risadas vindo de dentro dessa caixa de vidro, que algumas pessoas quando olham para ele passam mal, que as câmeras do local costumam falhar muito e que objetos dessa sala caem sem explicação. Existe uma regra clara neste museu: nunca tirar foto do boneco Robert sem permissão. Quem ignora essa regra costuma relatar, gente, azar pelo resto da vida. Uma coisa bizarra é que pessoas que já visitaram esse museu, tiraram fotos sem permissão e que relataram estar com azar por conta dessa foto que tirou com o boneco, mandam cartas diariamente para o museu pedindo perdão, desculpas para o boneco, para que esse azar vá embora. E aí tem uma versão para essa história, dizendo que várias pessoas acreditam, na verdade, que esse boneco ele passou por um ritual de magia negra. Isso porque uma empregada que estava precisando muito do trabalho foi demitida, gente, de uma hora para outra, pela família do Eugene. Então ela teria feito um ritual macabro e lançado ódio, rancor, medo e coisas mais ruins nesse boneco. Inclusive, ela teria pego cabelo da criança, do Robert, quando ele era pequeno, e colocado no boneco para fazer com que esse ritual ganhasse mais força. Tanto que foi lançado o filme O Brinquedo Assassino, que conta a história do boneco Chuck, que na verdade é um assaltante que entra numa loja de brinquedo, correndo, fugindo da polícia, o Charles New Ray, e lá ele acaba falecendo. Só que antes de falecer, ele pega a sua alma. Gente, ele faz um ritual ali bem macabro, fazendo com que a sua alma entre no boneco Chuck. E é aí que a gente tem a sequência de filmes do Brinquedo Assassino. Então, o filme de Chuck, o Brinquedo Assassino, foi baseado nessa história do boneco Robert. Isso porque muitas pessoas acreditam e contam essa versão da história de que uma empregada que foi demitida sem justa causa, ela teria pego esse boneco e feito um ritual para que a família nunca mais tivesse paz na vida. Muitas pessoas dizem também que a família, do Robert, a família Otto, não era uma família boa, eram antipáticos, grosseiros, eram pessoas que tratavam mal outras pessoas e por conta disso teriam demitido essa empregada e ela teria feito isso. Outras pessoas dizem que o Robert Otto, a criança, ele acabou projetando seus medos e seus anseios para o boneco. E acredita-se que o boneco ele é só um receptáculo para algo que nunca foi embora. O fato é que, assim, há um século, essas histórias elas vão ganhando mais força e as pessoas acreditam sim que o boneco Robert ele é um boneco amaldiçoado. Medrosos e medrosas, a questão é: qual dessas versões você mais acredita? Será que esse boneco realmente ele tem o poder ali de fazer alguma maldade com as pessoas? Realmente se ouve vozes através dele? Ele realmente é um boneco amaldiçoado? Será que realmente essa empregada ela fez ali esse ritual nesse boneco para prejudicar essa família? Será que essa é uma história criada, inventada pelo povo? O que eu sei de verdade é que existem documentários nos streams sobre esse boneco que muitas pessoas relatam e acreditam que realmente tudo isso aconteceu e acontece. Bom, aqui no Mundo Sinistro a gente não romantiza o sobrenatural. A gente observa, analisa e respeita.
porque algumas histórias não precisam de exagero, elas já são assustadoras o suficiente. Agora eu quero saber, você teria coragem de encarar esse boneco Robert ali olho a olho no museu? Ou ainda, tirar uma foto sem permissão? Deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo, medrosos e medrosas.